Em toda a história da humanidade, só há um registro documentado em que um homem ordenou que o sol parasse, e ele obedeceu. Isso não aconteceu em uma fábula antiga, nem em um livro de mitologias. Foi em plena batalha, no meio de um dia comum, diante de milhares de pessoas, e está registrado em um dos livros mais antigos e estudados do mundo, a Bíblia. Nenhum outro momento nas Escrituras carrega tamanha ousadia humana e tamanha resposta divina. O céu interrompeu seu curso natural. O tempo, como conhecemos, foi paralisado. E tudo isso porque um homem teve fé suficiente para fazer o impossível se curvar. O que realmente aconteceu naquele dia? Que forças estavam em ação? E por que esse evento continua desafiando a ciência e a lógica mesmo depois de milênios? Imagine ter acesso a histórias como essa, onde o sobrenatural invade o ordinário e transforma completamente a realidade. Se esse tipo de conteúdo instiga sua mente e acende sua curiosidade, aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui o extraordinário não é exceção, é o ponto de partida. Antes que o sol parasse no céu, havia um campo de batalha tomado pela tensão e pelo clamor de um povo que marchava sob a liderança de Josué. Israel ainda era uma nação jovem, recém-chegada à terra prometida, e cada avanço exigia fé e confronto direto com povos experientes em guerra. A região de Canaã estava dividida entre vários reinos, cada um com seu exército, suas estratégias e seus deuses. Quando os israelitas derrotaram Jericó e Ai, o temor se espalhou entre os povos vizinhos. Isso desencadeou um movimento de união entre os reis amorreus, que decidiram formar uma coalizão para atacar a cidade de Gibeão, uma aliada recente de Israel. O cenário que se formava não era apenas geopolítico, mas espiritual. A guerra não era contra homens, mas contra sistemas que desafiavam o Deus de Israel. A cidade de Gibeão, mesmo sendo poderosa, sentiu-se ameaçada e por isso recorreu ao tratado de paz com Josué. O pacto, mesmo firmado sob engano, foi respeitado por Israel. Quando os amorreus marcharam contra os gibeonitas, a responsabilidade de defender seus novos aliados recaiu sobre os ombros de Josué. A decisão de sair em socorro de Gibeão não foi apenas política, foi uma resposta de honra ao compromisso selado diante de Deus. Neste momento, Josué compreendeu que cada batalha que enfrentaria seria também uma prova da fidelidade de Israel aos seus votos. O campo de guerra era mais do que uma arena física. Era o palco onde alianças, promessas e propósitos espirituais seriam postos à prova. Josué organizou o exército durante a noite e marchou com rapidez. Ele sabia que a velocidade era crucial, pois os amorreus não esperavam uma reação tão imediata. Ao se aproximarem de Gibeão, o inimigo foi pego de surpresa. O elemento surpresa foi a primeira demonstração da providência divina. O texto de Josué, capítulo 10, do versículo 9 em diante, mostra que Deus não apenas permitiu a guerra, mas participou ativamente dela. A batalha estava apenas começando, mas algo extraordinário pairava no horizonte. Era como se o céu estivesse prestes a se envolver de forma literal naquele conflito entre nações. A primeira intervenção divina foi uma tempestade de pedras que caiu sobre os inimigos. A Bíblia relata que mais morreram pelas pedras do céu do que pela espada de Israel. Este detalhe é significativo. A guerra não estava sendo vencida apenas pela força humana, mas pela mão invisível do Senhor que lutava por seu povo. Aquela era uma batalha com dimensões celestiais, onde os elementos naturais se tornavam armas nas mãos do Criador. Este cenário não prepara apenas o palco para o milagre do sol parado.
Ele já anuncia que algo completamente fora do comum estava em curso. No auge dessa atmosfera de guerra e intervenção divina, surge um momento que definiria o rumo da história de Israel e marcaria a humanidade com uma das declarações mais ousadas já feitas por um homem. Josué, percebendo que a vitória estava ao alcance, mas que o tempo poderia permitir a fuga dos inimigos, faz um pedido que transcende qualquer estratégia militar. A guerra, que começou com alianças e estratégias, agora exigia um ato de fé que alteraria a ordem do universo. Era chegada a hora em que a criação ouviria a voz da criatura e responderia. A história da aliança entre Israel e Gibeão é, à primeira vista, um episódio de engano e ingenuidade, mas esconde camadas profundas de providência e redenção. Quando os gibeonitas souberam das vitórias israelitas sobre Jericó e Ai, temeram por sua sobrevivência. Em vez de se unir aos outros reis cananeus para lutar contra Josué, preferiram uma abordagem diferente. Disfarçaram-se de viajantes de terras distantes, com roupas rasgadas e pão embolorado, para fingirem que vinham de longe e buscavam paz. Josué e os líderes de Israel, sem consultar o Senhor, fizeram com eles uma aliança de não agressão. O erro foi estratégico, mas o compromisso, uma vez firmado, tornou-se sagrado. 3 dias depois, a verdade veio à tona. Gibeão não era uma terra distante, mas vizinha. Ainda assim, por respeito à aliança feita diante de Deus, os israelitas não destruíram os gibeonitas. Em vez disso, impuseram-lhes um papel de servos, rachadores de lenha e carregadores de água para o santuário. O que poderia ter sido um episódio vergonhoso para Israel, tornou-se um testemunho da integridade de uma nação que preferia honrar a palavra dada do que aproveitar a oportunidade de eliminar um inimigo. Essa atitude mostrava que a fidelidade ao Senhor era mais importante que as conveniências políticas ou militares. Mas o desdobramento mais impressionante dessa aliança viria logo em seguida. Quando os 5 reis amorreus souberam que Gibeão havia se aliado a Israel, decidiram atacar a cidade traidora com toda a sua força. Foi nesse contexto que os gibeonitas, desesperados, enviaram mensageiros a Josué, pedindo ajuda imediata. O que parecia um fardo, proteger uma cidade que os havia enganado, transformou-se na ponte para um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Deus usou o erro humano de Josué para criar uma oportunidade de demonstrar sua soberania e poder diante de toda a terra de Canaã. Ao atender ao chamado dos gibeonitas, Josué não apenas salvava um aliado, ele obedecia a um propósito maior. Deus não corrigiu a aliança, não anulou o pacto, mas interveio dentro dele. Isso mostra que mesmo nossos erros, quando entregues ao Senhor, podem ser transformados em cenários de glória. O episódio também ensina que Deus valoriza o compromisso com a palavra empenhada, mesmo que tenha sido resultado de uma decisão equivocada. Essa fidelidade, por parte de Josué, abriu o caminho para que o impossível se manifestasse de forma extraordinária. No campo espiritual, a aliança com Gibeão é um símbolo da graça que acolhe os que se rendem, mesmo que por temor. Eles não mereciam misericórdia, mas a buscaram e foram poupados. A batalha que se seguiu foi apenas o desdobramento natural de um pacto que Deus decidiu honrar. Foi nesse palco, forjado por decisões humanas imperfeitas e por uma intervenção divina perfeita, que se desenhou o dia em que o sol pararia no céu. O instante em que Josué ergue sua voz no campo de batalha e ordena ao sol e à lua que parem é um dos momentos mais impressionantes da Bíblia. Não se tratava de uma súplica tímida ou de uma oração genérica. Foi uma ordem direta, ousada, específica, dita diante de todo o povo e dos soldados em meio ao calor do combate. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon.
Este comando está registrado em Josué, capítulo 10, versículo 12. O que torna esse episódio tão impactante não é apenas o conteúdo da ordem, mas a confiança inabalável com que ela foi proferida. Josué falava com a convicção de quem conhecia intimamente o Deus que servia. Em resposta, o que se seguiu foi algo que desafia toda a lógica científica. O sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingasse de seus inimigos. O tempo, como o conhecemos, foi interrompido. O curso natural dos astros foi suspenso por ordem divina em resposta à voz de um homem de fé. Essa não é uma metáfora, nem um recurso poético. O texto bíblico afirma que nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, em que o Senhor ouvisse assim a voz de um homem. A Bíblia está deixando claro que algo inédito aconteceu, não apenas na terra, mas nos céus. Esse momento redefine nossa compreensão sobre a autoridade espiritual. Josué não era um profeta, nem um sacerdote. Era um líder militar, um servo obediente, mas sem função celestial aos olhos da religião formal. Ainda assim, sua fé e sua obediência deram-lhe acesso a um nível de relacionamento com Deus que moveu os céus. Isso nos leva a refletir sobre o quanto o coração alinhado com a vontade de Deus pode romper barreiras naturais. Josué não pediu por vaidade, mas por propósito. Ele precisava de mais tempo para vencer a batalha e sabia que o Deus eterno podia estender o tempo como bem entendesse. O evento não apenas decidiu uma guerra, ele marcou a história de Israel com um selo de sobrenaturalidade inquestionável. Os inimigos não puderam ignorar o que viram, e os israelitas jamais esqueceram o que presenciaram. A fé de um homem gerou um movimento cósmico. A oração de Josué foi uma declaração de guerra contra os limites humanos, uma resposta à urgência da missão que carregava. Mais do que um milagre visível, foi uma mensagem audível do céu dizendo que o Criador está atento àqueles que ousam crer. Enquanto o exército de Israel avançava sob o céu parado, a certeza de que Deus estava com eles crescia no coração de cada soldado. O tempo congelado era um lembrete visível de que, quando os planos do homem se alinham com os planos de Deus, o impossível torna-se cenário para o cumprimento de um propósito maior. O sol parado não era apenas luz para a batalha. Era a prova viva de que o céu responde quando a fé fala com convicção. A voz de Josué, erguida em meio ao campo de batalha, não ecoava como uma simples súplica, mas como uma proclamação carregada de autoridade espiritual. O que ele fez naquele dia não foi apenas um clamor pela intervenção divina, foi uma convocação para que os céus participassem da batalha. Em meio à poeira, ao barulho das espadas e à corrida dos soldados, ele proferiu uma oração que alteraria não só o ritmo do combate, mas o próprio funcionamento do universo. Pedir que o sol parasse é, em si, um gesto que ultrapassa os limites da compreensão humana. Josué, porém, não vacilou. Ele falava com a certeza de quem conhecia a fidelidade do Deus que havia aberto o Jordão e derrubado os muros de Jericó. O texto de Josué, capítulo 10, versículo 12 ao 14, nos revela que o próprio Deus respondeu à ousadia de seu servo. Não houve hesitação. O Criador de todas as coisas não apenas ouviu, ele interveio. A Escritura registra que nunca houve um dia como aquele em que o Senhor ouvisse a voz de um homem de forma tão direta. Essa afirmação não diminui outros milagres, mas realça a natureza única daquele momento. Deus não agiu por iniciativa própria, mas em resposta a uma declaração de fé. Isso muda completamente a forma como compreendemos o papel da oração. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de alinhar nossa voz à vontade dele de maneira tão íntima que o próprio céu se curva àquilo que declaramos com fé. Essa oração nos confronta com o tipo de relacionamento que temos com o Senhor. Josué não era movido por vaidade nem por medo, mas por um senso de urgência e propósito.
Ele sabia que se a noite chegasse, o inimigo escaparia. Sua petição não era para impressionar o povo, mas para cumprir a missão que Deus lhe confiara. E é exatamente aí que reside o segredo. Quando a oração nasce de uma missão divina, ela carrega em si o poder de transformar o impossível em realidade visível. A ousadia de Josué revela que a fé não é passiva, ela é ativa, estratégica e corajosa. Outro aspecto impactante dessa oração é que ela não foi feita em segredo, nem em silêncio. Josué falou publicamente, diante do exército, sob os olhos do povo, debaixo do céu. Ele se expôs. Se nada acontecesse, sua autoridade como líder poderia ser questionada. Mesmo assim, ele declarou: essa coragem é rara, mas é exatamente o tipo de fé que Deus honra. O que sustenta essa ousadia não é a autoconfiança, mas a convicção inabalável de que o Senhor é fiel às suas promessas. Josué não pediu qualquer coisa, ele pediu o que era necessário para que a vontade de Deus se cumprisse sem impedimentos. Na dimensão espiritual, essa oração é um convite para que também sejamos ousados em nossa intercessão. Não ousadia vazia, mas fé fundamentada em um propósito celestial. Quando o coração está alinhado com o céu, nossas palavras ganham peso diante de Deus. Josué nos mostra que a oração não precisa ser longa, rebuscada ou ritualística. Ela precisa ser real, intensa e movida por um senso de missão. Aquela frase dirigida ao sol não era apenas um comando cósmico, era uma declaração da alma de um homem que sabia que o céu escuta quando a terra fala com fé. O pedido de Josué para que o sol não se movesse não foi um capricho ou uma tentativa de mostrar poder espiritual. Era uma exigência prática, mas com implicações espirituais profundas. O inimigo estava encurralado e o povo de Israel estava em vantagem. Mas se a escuridão caísse, os exércitos amorreus poderiam escapar sob o manto da noite. Josué não estava apenas pedindo tempo, ele estava pedindo oportunidade. Aquele momento era crucial, e ele sabia que uma janela como aquela não se abriria novamente tão cedo. Por isso, sua oração não foi apenas uma reação emocional, mas uma ação estratégica conduzida pela fé. O campo de batalha em Gibeão era um cenário de transição, onde a vitória ainda não estava completamente garantida. Cada segundo era precioso. Josué compreendia que se o sol se pusesse, o avanço cessaria e o inimigo se reorganizaria. A guerra, que até então estava sendo vencida com a ajuda direta de Deus, como visto nas pedras que caíram do céu, precisava ser concluída com total aniquilação do mal que ameaçava o povo de Israel. Era mais do que uma guerra física. Era um confronto entre o propósito divino e a resistência dos povos que se levantavam contra a promessa. O tempo tornou-se, então, o maior obstáculo entre a promessa e sua concretização total. A oração de Josué revela que, muitas vezes, o que impede a vitória não é a falta de fé, mas a escassez de tempo. Mas para Deus, o Senhor do tempo, isso não é uma barreira. Ele detém o controle absoluto sobre os relógios do universo e naquele dia resolveu prolongar as horas para que sua vontade fosse cumprida em plenitude. Isso nos ensina que quando estamos no centro do plano de Deus, Ele ajusta o tempo ao nosso favor e não o contrário. Há algo profundamente simbólico no fato de o tempo ter sido estendido para a vitória de Israel. Em muitos momentos de nossas vidas, estamos à beira de alcançar algo, mas nos falta tempo, energia, recursos. O que essa narrativa mostra é que quando nossa causa é justa e está alinhada com a missão que Deus nos deu, Ele mesmo intervém para remover os limites humanos. A vitória de Israel não veio apenas da força das espadas, mas da intervenção divina no próprio curso do tempo. Isso muda nossa percepção sobre o que é possível quando caminhamos com o céu ao nosso lado. Josué não pediu que Deus destruísse os inimigos de forma instantânea, mas que lhe desse mais tempo para cumprir a missão com fidelidade.
Isso revela um líder comprometido não com atalhos, mas com a responsabilidade. Ele queria terminar o que havia começado. O milagre do sol parado é, no fundo, o milagre da continuidade. Deus estendeu o tempo para que seu servo pudesse terminar a batalha com excelência. Que tipo de missões deixamos inacabadas por falta de perseverança ou por não ousarmos pedir mais tempo ao Senhor? A fé de Josué não foi uma fé comum, foi uma fé que tocou o céu de maneira tão poderosa que alterou as engrenagens da criação. Ele não apenas acreditava que Deus podia intervir, ele acreditava que Deus faria isso por meio dele. Essa convicção é o que diferencia aqueles que apenas observam milagres daqueles que os provocam com sua fé. Josué sabia que sua voz não era suficiente por si só, mas ele também sabia que quando sua fé se alinhava com o plano divino, sua palavra se tornava uma extensão da vontade do próprio Deus. Isso é algo raro, mas possível para todo aquele que caminha em obediência radical. O milagre do sol parado, registrado em Josué capítulo 10, não foi apenas um espetáculo para impressionar o povo. Foi uma resposta direta a uma fé que não se limitava pelas regras da criação. Josué acreditava que, se Deus criou o universo, ele também podia pausá-lo. Essa lógica espiritual nos confronta, pois estamos acostumados a limitar a fé ao que é realista ou possível. Mas a fé bíblica nunca foi sobre o que é provável. Ela sempre foi sobre o que é necessário para que o plano de Deus avance. Josué demonstrou que, quando o propósito é claro e o coração está firme, até as leis naturais se curvam diante do clamor de um justo. Há um paralelo interessante entre esse episódio e outras intervenções divinas na natureza, como o Mar Vermelho se abrindo em Êxodo capítulo 14 ou o Jordão se detendo em Josué capítulo 3. Em todos esses casos, Deus agiu sobre a criação para favorecer seu povo. O que torna o caso do sol ainda mais singular é que ele não envolveu apenas o ambiente imediato, envolveu os astros, o tempo e o cosmos. Isso amplia nossa visão sobre o alcance da fé. Não estamos falando de pequenas alterações na realidade, mas de uma fé que atinge as estruturas mais profundas do universo. O que moveu Josué a crer dessa forma não foi arrogância espiritual, mas a certeza de que estava executando uma missão recebida diretamente do Senhor. Ele não pediu o milagre para se proteger ou para ser exaltado. Ele pediu para completar a obra que lhe fora confiada. Essa motivação pura é o que libera o poder do céu. A fé que transforma a natureza não nasce de desejos egoístas, mas de um espírito que está rendido à soberania divina. Josué não manipulou Deus com sua fé. Ele se entregou completamente a ela, e Deus respondeu. Quando refletimos sobre essa fé que move os céus, somos desafiados a reavaliar a forma como cremos. Estamos pedindo pequenas bênçãos ou estamos dispostos a viver em uma dimensão de fé que transforma o ambiente, o tempo e até mesmo as impossibilidades mais sólidas? Josué nos mostra que a fé não é apenas uma arma espiritual, ela é uma chave que destranca os limites da realidade. O mesmo Deus que respondeu naquele dia continua sendo o Senhor de tudo, inclusive das nossas limitações. A pergunta é: estamos prontos para crer como Josué creu? A maneira como os hebreus compreendiam o tempo era profundamente ligada à ação divina. Para eles, o tempo não era apenas uma linha contínua de horas e dias, mas uma manifestação do propósito de Deus na história. Cada dia era uma dádiva que carregava significado espiritual, e cada momento podia ser marcado pela intervenção do Altíssimo. Quando o sol parou em Gibeão, não foi apenas uma interrupção cronológica, foi um sinal de que o Criador intervinha diretamente na jornada do seu povo. Essa visão do tempo como algo sagrado e dinâmico ajuda a entender por que o milagre descrito em Josué capítulo 10 teve um impacto tão profundo na memória de Israel.
Diferente da mentalidade grega, que via o tempo como cíclico, os hebreus o enxergavam como linear, com um começo definido na criação e um fim determinado pela consumação dos planos de Deus. Cada marco ao longo desse percurso era uma prova da fidelidade divina. Quando Josué pediu que o tempo fosse estendido, ele não estava apenas pedindo mais horas de luz, mas prolongando o Kairos, o tempo oportuno do agir de Deus. Ele estava no meio de uma missão sagrada e compreendia que aquele momento era parte da história redentora que Deus estava escrevendo com o povo de Israel. Além disso, os hebreus tinham a compreensão de que os eventos terrenos estavam diretamente conectados com os céus. A parada do Sol não era apenas um fenômeno astronômico, mas um evento espiritual. Era como se o relógio de Deus tivesse sido pausado para garantir a realização de seu propósito com Israel. A terra, o céu, o tempo, tudo estava a serviço da missão divina. Isso reforça o senso de cosmovisão que permeava a mente dos líderes como Josué. Não havia separação entre o espiritual e o físico. Tudo era parte de uma mesma realidade em que Deus reinava soberano. Este evento singular, portanto, ecoou por gerações. O povo de Israel o preservou na memória coletiva como um marco não só de vitória militar, mas de intervenção cósmica. O tempo foi moldado pelo Senhor para favorecer seus servos, e isso ensinava ao povo que nada estava fora do alcance de Deus. Mesmo os elementos mais imutáveis, como o nascer e o pôr do sol, estavam sujeitos à voz do Criador quando ele decidia agir em favor de seu povo. Essa percepção deu aos israelitas um senso de identidade espiritual ainda mais forte, pois sabiam que pertenciam a um Deus que controla o universo. O milagre em Gibeão não foi um episódio isolado, mas um lembrete perpétuo de que o tempo, quando consagrado ao propósito de Deus, pode ser expandido, pausado ou acelerado conforme sua vontade. É esse mesmo entendimento que podemos carregar conosco hoje. Quantas vezes achamos que o tempo acabou para nossos sonhos, nossos chamados, nossa missão? O Deus que pausou o sol por Josué continua sendo o mesmo. Quando nos colocamos no centro da vontade dele, até o tempo se curva à sua direção. Um dos elementos mais notáveis do episódio do Sol Parado é o fato de que ele foi presenciado por milhares de pessoas. Não se trata de uma visão individual, nem de uma experiência privada de um líder religioso. Todo o exército de Israel, bem como os habitantes de Gibeão e os próprios inimigos amorreus, testemunharam algo que ultrapassava completamente a lógica humana. O céu ficou imóvel e o tempo, aparentemente, congelou. O evento foi tão visível, tão evidente, que se tornou impossível negar que algo extraordinário havia ocorrido naquele dia. Não foi uma alucinação coletiva. Foi um milagre público. A Bíblia, ao registrar esse fato em Josué, capítulo 10, versículo 14, destaca que nunca houve um dia semelhante em que Deus ouvisse assim a voz de um homem. Esse testemunho coletivo se torna ainda mais importante quando lembramos que os relatos bíblicos eram transmitidos oralmente por gerações antes de serem escritos. Para que uma história como essa fosse preservada com tanta precisão, era necessário que tivesse deixado uma marca inquestionável na memória do povo. Milhares de soldados e habitantes das regiões próximas se tornaram testemunhas vivas do impossível. Esse tipo de milagre público possui uma força espiritual muito especial. Ele não apenas edifica a fé dos que creram antes, mas impacta aqueles que ainda não conheciam o Deus de Israel. Quando algo grandioso acontece diante dos olhos de muitos, sua repercussão se torna inegável. Em outras palavras, o Senhor não agiu em segredo. Ele quis que o mundo visse. E ao ver, o mundo deveria reconhecer que há um Deus nos céus que interfere nas batalhas dos homens,
quando estes se posicionam segundo a sua vontade. Os próprios inimigos, que antes marcharam com arrogância para destruir Gibeão, agora corriam sob um céu imóvel, sem entender como o tempo havia se tornado um aliado do povo que pretendiam vencer. Era uma humilhação para os amorreus e uma exaltação do poder de Deus diante de todos os povos de Canaã. Quando o sol não se pôs, o terror se espalhou não apenas pela espada israelita, mas pela manifestação incontestável da presença divina. Não havia como negar o que estavam vendo. O céu havia respondido, o tempo havia obedecido, a terra havia parado para cumprir um propósito eterno. Esse testemunho coletivo reforça uma verdade espiritual poderosa. Quando Deus age, Ele o faz de forma que todos vejam. Às vezes, queremos milagres silenciosos, escondidos apenas para nós. Mas o Deus da Bíblia não tem vergonha de se manifestar com grandeza. Ele deseja que o seu nome seja exaltado, que as nações o conheçam, que os incrédulos fiquem sem argumentos diante de sua glória. O dia em que o sol parou não foi apenas para Israel vencer. Foi para que todos soubessem que há um Deus que governa acima dos deuses dos homens. Desde os tempos mais antigos até os dias atuais, o episódio do sol parado tem despertado curiosidade entre cientistas, estudiosos da Bíblia, astrônomos e céticos. Diversas teorias foram propostas para tentar explicar como esse fenômeno teria ocorrido. Algumas tentam interpretar o texto de Josué capítulo 10 como linguagem poética ou simbólica. Outros argumentam que poderia ter sido um fenômeno natural extraordinário, como um eclipse prolongado ou uma ilusão atmosférica. Mas todas essas tentativas esbarram em um ponto crucial. O texto bíblico não deixa margem para dúvidas quanto à literalidade do evento. Algumas pesquisas astronômicas tentaram localizar um dia perdido na rotação da Terra, na tentativa de identificar algum descompasso cronológico no movimento dos astros que confirmasse o relato bíblico. Embora interessantes, essas abordagens revelam uma limitação da mente humana diante do sobrenatural. O milagre descrito não está preso às leis que regem o cosmos, porque foi realizado pelo mesmo Deus que criou essas leis. O Criador não está sujeito ao funcionamento da criação. Ele está acima dela e pode suspendê-la ou modificá-la como bem entender. A busca por explicações lógicas revela também uma inquietação natural do ser humano diante do que ele não pode controlar ou entender. A fé, por sua própria essência, caminha em um campo onde a lógica se curva diante da soberania divina. Tentar explicar um milagre como o de Josué apenas com ferramentas científicas é como tentar medir o vento com uma régua. O milagre não foi feito para ser provado em laboratórios, mas para gerar temor e reverência diante de um Deus que age com liberdade absoluta. O interessante é que ao longo da história, mesmo os céticos mais determinados não conseguiram apagar o impacto que esse evento causou. Ele continua sendo estudado, discutido e citado por milhares de pessoas ao redor do mundo. Isso mostra que há algo no relato que transcende o próprio texto. Ele toca uma dimensão profunda do ser humano que reconhece, ainda que inconscientemente, que existe um poder maior que governa tudo o que há. O milagre permanece incômodo para a ciência e reconfortante para a fé. O mais importante não é entender como o sol parou, mas por que ele parou. O foco do texto bíblico não está em explicar os mecanismos do milagre, mas em revelar o caráter de um Deus que intervém por amor ao seu povo. A tentativa de racionalizar esse evento só tem valor quando reconhece seus limites diante do sagrado. O verdadeiro poder da história está em mostrar que quando um servo fiel clama com fé, até o universo responde. E isso nenhuma ciência consegue refutar. Josué não era apenas um comandante militar.
Ele era o reflexo da liderança moldada pelo deserto, pela submissão e pela convivência direta com Moisés. Antes de ser general, foi servo. Antes de dar ordens, aprendeu a ouvir. Sua formação espiritual começou cedo, quando acompanhava Moisés na tenda da congregação, onde Deus falava com o libertador de Israel face a face. A transição da liderança, após a morte de Moisés, não foi apenas administrativa, foi espiritual. Deus levantou Josué com a mesma autoridade, como se vê em Josué capítulo 1, versículo 5, onde o Senhor diz: "Assim como fui com Moisés, serei contigo." Essa promessa moldou o caráter de Josué para muito além da força militar. Ele não liderava apenas com espada, mas com discernimento. Ao entrar na terra prometida, cada passo era guiado por consulta ao Senhor. Ele obedeceu ordens divinas incomuns, como marchar em silêncio ao redor de Jericó por 7 dias. Sua liderança se baseava em ouvir antes de agir, algo raro entre os grandes homens de guerra. O que fez dele um canal de milagres não foi seu currículo de vitórias, mas a profundidade de sua submissão. Milagres não nascem de talento, mas de alinhamento espiritual. No episódio em que o sol parou, vemos Josué atingir o ápice de sua jornada espiritual e de sua autoridade como líder. Ele não buscava impressionar seus comandados. Sua única preocupação era obedecer à missão até o fim. O céu não se moveu por causa de uma oração isolada, mas porque o homem que orava já havia conquistado o coração de Deus com sua fidelidade. É isso que torna Josué tão singular. Ele era o elo entre o céu e o campo de batalha, entre o invisível e o concreto. Sua vida inteira preparou o caminho para aquele momento. Essa postura de Josué nos ensina que liderança espiritual não se constrói do dia para a noite. Ela é resultado de anos de obediência, de decisões difíceis, de renúncias. Josué não pediu para ser o sucessor de Moisés, mas quando foi chamado, não hesitou. Aceitou o peso de liderar uma nação inteira e, com coragem, tomou a responsabilidade de continuar a missão que seu antecessor começou. O milagre do sol parado é, em grande parte, consequência do tipo de liderança que Josué exercia, firme, íntegra e constantemente dependente do Senhor. Hoje, ao olharmos para sua trajetória, vemos um exemplo de como um homem comum pode se tornar extraordinário quando anda lado a lado com Deus. Josué nos mostra que fé e ação não se excluem, elas se completam. Ele lutava com a espada em uma mão e com a confiança inabalável no Senhor na outra. Essa combinação é rara, mas é ela que atrai o mover divino. O sol parou por causa da oração de um homem, mas também por causa da vida de um líder que soube colocar Deus acima de suas estratégias. Quando o sol se deteve sobre Gibeão, o impacto imediato foi a vitória retumbante sobre a coalizão amorreia. Mas os efeitos daquele milagre foram muito além do resultado militar. A vitória consolidou a presença de Israel como uma potência emergente em Canaã. Os povos vizinhos, que já temiam o Deus dos hebreus por causa de Jericó e Ai, agora viam que ele não era apenas o Senhor de muralhas e cidades, mas também do tempo e do cosmos. A parada do sol não apenas fortaleceu Israel militarmente, ela os elevou espiritualmente e os estabeleceu como uma nação marcada pela intervenção divina. O episódio foi um divisor de águas. Até aquele momento, Israel ainda carregava o estigma de povo nômade, recém-saído do deserto. Mesmo após algumas vitórias, muitos reis de Canaã viam os hebreus com certo desprezo. A vitória em Gibeão, porém, mudou o cenário político da região.
O temor se espalhou como um vento forte entre os reinos vizinhos. Eles não estavam apenas diante de guerreiros destemidos, mas de um povo cuja aliança com Deus era visível, inquestionável e acompanhada de manifestações sobrenaturais, como está registrado em Josué capítulo 10, versículo 21. Todo o povo voltou em paz ao acampamento e ninguém ousou mais levantar a mão contra Israel. Além da repercussão externa, o povo de Israel também foi profundamente impactado internamente. Aqueles que ainda hesitavam ou que guardavam dúvidas quanto à liderança de Josué, agora viam com clareza que ele era realmente escolhido por Deus. A autoridade espiritual de Josué foi selada naquele dia. Sua voz passou a carregar ainda mais peso entre os anciãos, os guerreiros e o povo comum. O céu o havia honrado publicamente. O milagre do sol parado consolidou a unidade nacional em torno de um propósito divino e afastou qualquer sombra de dúvida sobre o futuro que aguardava a nação. No aspecto espiritual, esse episódio renovou a fé coletiva. Após 40 anos vagando no deserto e lutando contra a incredulidade herdada do Egito, o povo agora vivia experiências que firmavam sua identidade como nação eleita. Ver o sol parar não era apenas um espetáculo, era um chamado à reverência, à confiança e à obediência. Cada família que olhou para o céu naquele dia viu a fidelidade de Deus em ação. Esse tipo de milagre imprime na alma um tipo de certeza que nenhuma teoria ou argumento pode remover. O impacto da parada do sol foi, portanto, muito mais profundo do que a simples vitória em combate. Foi um marco de virada, um momento que redefiniu o curso da história de Israel. Dali em diante, as conquistas se multiplicaram, mas nenhuma foi tão emblemática quanto essa. O céu havia se manifestado para selar o futuro de um povo que agora sabia com absoluta certeza. Estavam caminhando com o Deus que rege o tempo e governa os céus. Entre todas as lições que emergem do dia em que o sol parou, talvez a mais poderosa seja a de que Deus escuta quem confia nele sem reservas. Josué ousou fazer um pedido que ninguém havia feito antes. Ele não tinha precedentes, não tinha referências. O que ele fez nasceu da confiança pura em um Deus que já havia demonstrado ser capaz de fazer o impossível. Em Josué, capítulo 10, versículo 14, lemos que nunca houve dia semelhante, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Isso mostra que Deus responde não apenas à necessidade, mas à ousadia da fé. Essa verdade é tão poderosa quanto desafiadora. Muitas vezes, limitamos nossos pedidos porque projetamos nossa fé com base em nossas próprias capacidades. Oramos pequeno porque pensamos pequeno. Mas Josué nos mostra que quem confia em Deus deve pedir como quem realmente crê que Ele pode tudo. Ele não pediu para que o inimigo tropeçasse, nem para que uma tempestade os atrasasse. Ele foi direto à raiz do problema. O tempo. Pediu que o dia não terminasse. E Deus respondeu. Essa confiança não nasceu do nada. Ela foi construída ao longo de uma jornada de fidelidade, de pequenas vitórias, de obediência em situações difíceis. Josué sabia que Deus estava com ele porque havia visto sua mão agir inúmeras vezes. A fé ousada se apoia em uma história de relacionamento íntimo com o Senhor. É esse histórico que dá segurança para fazer orações incomuns, declarações ousadas e dar passos que muitos considerariam impossíveis. Quem caminha com Deus por tempo suficiente aprende que não há limites para o que Ele pode fazer. Ouvimos falar, ao longo das Escrituras, de homens e mulheres que fizeram orações poderosas. Ana, Elias, Davi, Paulo. Mas a oração de Josué destaca-se por ter sido uma ordem aos céus. Isso muda a perspectiva da intercessão. Josué não implorou, ele declarou. E isso só foi possível porque sua fé não era baseada em emoção, mas em revelação.
Ele sabia com quem estava falando. Sua confiança era tão grande que sua palavra foi revestida de autoridade celestial. Quando oramos assim, deixamos de apenas reagir ao mundo ao nosso redor e passamos a moldá-lo segundo a vontade de Deus. Talvez a maior provocação que esse episódio nos oferece seja: até onde vai a nossa confiança? O Deus que parou o sol ainda está ouvindo. Ele ainda responde. Ele ainda honra a fé ousada daqueles que não têm medo de declarar o impossível. A história de Josué nos convida a crer como nunca cremos antes, a deixar de lado orações tímidas e dar lugar a intercessões valentes. Porque, como vimos naquele campo de batalha, Deus escuta e age quando alguém ousa confiar com todo o coração. Após o episódio em que o sol parou, o silêncio se tornou uma resposta eloquente entre os povos de Canaã. Nenhuma das nações que testemunharam ou ouviram sobre o milagre ousou levantar questionamentos públicos contra Israel ou seu Deus. A coalizão dos 5 reis amorreus havia sido destruída, seus exércitos vencidos, seus deuses humilhados. E diante de um céu que obedecera à voz de um homem, os reinos vizinhos não tiveram outra escolha senão recuar. O temor não se limitava a uma derrota militar. Ele se expandia como um reconhecimento tácito de que algo muito maior estava acontecendo. Esse silêncio coletivo é significativo. Na antiguidade, as batalhas eram acompanhadas de mitos, canções de vitória e propagandas entre povos. Porém, sobre o dia em que o sol se deteve, não há registros em outras culturas que se oponham à versão de Israel. Isso, por si só, reforça a legitimidade do acontecimento. A ausência de protestos ou versões alternativas sugere que o evento era, no mínimo, inquestionável. Como se registra em Josué capítulo 10, versículo 25, não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. As nações perceberam que estavam diante de um povo cuja aliança com o Deus dos céus era real e perigosa. O silêncio dos reis cananeus foi, em última análise, uma rendição tácita. Não sabiam como reagir diante de um fenômeno que ultrapassava a lógica e ameaçava sua cosmovisão. Seus sacerdotes não tinham resposta, seus oráculos não conseguiam interpretar. O que fazer quando os céus obedecem ao comando de um homem? A única opção foi observar, temer e se calar. Às vezes, o mais forte dos gritos é o silêncio de quem não consegue explicar o que viu. Esse silêncio também tem uma lição espiritual profunda. Quando Deus age de maneira sobrenatural, ele cala vozes de oposição. Não porque impõe o medo, mas porque estabelece uma autoridade que dispensa justificativas. Josué não precisou defender o que aconteceu. O próprio céu falou por ele, e esse é um princípio poderoso. Há momentos em que a justiça divina se manifesta de forma tão clara que até os inimigos reconhecem, ainda que não confessem. O milagre em Gibeão não foi apenas para a edificação de Israel, mas também para silenciar os que resistiam ao plano eterno. O respeito que emergiu desse silêncio moldou os anos seguintes de conquistas. As portas começaram a se abrir mais facilmente. Os exércitos inimigos hesitavam em atacar, e a presença do Deus de Israel era temida em toda a região. Não foi apenas uma questão de reputação, foi a manifestação do favor divino. Deus havia selado o nome de Josué e de todo Israel com um milagre tão marcante que as palavras dos homens se calaram diante da glória que o céu derramou naquele dia. Em meio a tantos relatos extraordinários da Bíblia, o episódio do sol parado ocupa um lugar de destaque não apenas pelo milagre em si, mas porque foi cuidadosamente preservado nas Escrituras como um testemunho eterno da intervenção divina.
O autor do livro de Josué faz questão de registrar o evento com detalhes, destacando inclusive que esse fato também está citado no livro dos justos, conforme mencionado em Josué, capítulo 10, versículo 13. Esse antigo livro, hoje perdido, era um compêndio de feitos notáveis dos servos de Deus. Isso revela que o milagre foi tão impactante que se tornou referência também em outros documentos da época. A escolha de incluir esse episódio no cânon sagrado não foi acidental. A Bíblia não é um livro de curiosidades ou de exageros épicos, mas de verdades espirituais eternas. Se o Espírito Santo inspirou os escritores a relatarem que o sol parou, é porque esse evento carrega ensinamentos que vão além da cronologia dos fatos. Ele nos revela o caráter de Deus, a natureza da fé e a profundidade da relação entre o céu e a terra. Registrar esse momento era perpetuar a lembrança de que o impossível pode ser vencido quando o propósito de Deus encontra um coração obediente. O milagre do sol parado também serviu como âncora de fé para as gerações futuras. Cada vez que um israelita lia esse relato, sua confiança no Senhor era fortalecida. Era a prova viva de que seu Deus não era um conceito teológico, mas uma presença ativa e poderosa na história do povo. Isso também servia como alerta aos inimigos. Quem se levantasse contra Israel enfrentaria o mesmo Deus que interrompeu o tempo para defender os seus. O registro, portanto, não era apenas uma narrativa, era um memorial espiritual, um selo divino na caminhada de uma nação. Outro ponto relevante é a forma direta e objetiva com que o milagre é descrito. Não há floreios, metáforas exageradas ou tentativas de explicar demais. O texto apenas diz que Josué falou e Deus atendeu. Isso dá ao relato uma autenticidade única. Os escritores bíblicos não precisavam construir mitos. Eles apenas testemunhavam o que Deus havia feito. Esse estilo sóbrio de relato contribui para a credibilidade do texto e para sua permanência inquestionável ao longo dos séculos. Milhares de manuscritos, traduções e tradições confirmam a importância e a preservação desse evento. Em tempos onde tantos tentam desacreditar a Bíblia ou relativizar seus milagres, a história do sol parado continua sendo uma rocha firme. Ela nos lembra que a Escritura não é apenas um livro antigo, mas uma revelação viva. O Deus que foi capaz de pausar os céus também é capaz de intervir em nossas vidas hoje. E o fato de esse evento ter sido registrado eternamente é uma declaração clara de que o céu continua disposto a agir quando encontra fé, coragem e propósito entre os filhos dos homens. Ao olharmos para trás e contemplarmos o dia em que o sol parou, não podemos encerrar essa jornada sem fazer uma pergunta que ecoa profundamente em nossa alma. E se o mesmo Deus ainda fizesse o impossível em nossos dias? A narrativa de Josué, capítulo 10, não é apenas uma lembrança do passado. Ela é um convite à fé no presente. A Bíblia afirma, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele operou no passado, Ele não mudou. A questão não é se Deus ainda pode agir, mas se ainda há quem creia como Josué creu. Vivemos em um tempo em que a fé tem sido enfraquecida por distrações, ceticismo e uma religiosidade sem poder. Oramos com medo, declaramos com timidez e esperamos pouco. Josué nos confronta com uma fé ousada, prática, viva. Ele nos lembra de que Deus continua buscando pessoas que estejam dispostas a pedir coisas grandes, a enfrentar inimigos maiores e a confiar que o céu ainda está atento. A fé que parou o sol não era mística, era simples, direta e corajosa. É esse tipo de fé que ainda pode transformar realidades ao nosso redor. E se o impossível em nossas vidas estivesse apenas esperando uma declaração de fé? Quantas vitórias estão atrasadas porque nos contentamos com orações cautelosas?
Quantos milagres estão na beira do horizonte porque ainda não ousamos crer com ousadia? Josué nos mostra que não é necessário ser perfeito nem ter todas as respostas. É necessário crer. Deus não precisa de multidões para operar, mas de um coração que se alinha com sua vontade e não teme desafiar os limites do natural. A história do sol parado nos inspira a revisitar nossas orações, nossos sonhos, nossos clamores. Será que estamos limitando Deus com nossa incredulidade? Ele ainda é Senhor do tempo, do espaço, da matéria. Ele ainda cala tempestades, cura enfermos, restaura lares e ergue nações. O mesmo Deus que entrou na batalha ao lado de Josué deseja entrar nas lutas de cada um que se posiciona com fé. O céu ainda está atento e os ouvidos do Senhor não se fecharam para aqueles que se atrevem a confiar completamente. Ao final dessa jornada, não há como olhar para o céu da mesma maneira. O Deus que interrompeu o tempo por amor ao seu povo continua no trono, com os olhos sobre a terra, em busca de corações valentes. A pergunta que fica é: você está disposto a ser como Josué? Está pronto para orar com coragem, liderar com integridade e declarar o impossível sem vacilar? O sol parou uma vez, mas a fé que moveu os céus continua viva e acessível a todos que ousarem crer. Histórias como essa não são apenas para serem ouvidas, são para serem lembradas, discutidas e espalhadas. Escreva nos comentários o que mais te marcou neste episódio. Compartilhe com alguém que valoriza os mistérios e milagres da Bíblia e inscreva-se para continuar acompanhando o que o tempo não apagou e o céu ainda confirma.